fala sobre o poder da resiliência feminina nos negócios. Mas eu tenho certeza que muitas vezes você já deve ter dito, talvez eu não aguente. Mas será que não? Hoje a gente vai conhecer uma história fantástica de superação, não somente de uma superação pessoal feminina, mas também de superação nos negócios. A força, a fé, a resiliência também são elementos importantes para o sucesso de um empreendimento. Muito bem, você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, empreendedora, psicóloga, mãe, e estou aqui com a minha parceira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, psicóloga, cantora e compositora, empreendedora cultural, e estou aqui para ouvir essa história muito interessante, muito importante, que eu já ouvi muito falar por aí, mas hoje estou tendo a oportunidade de saber pessoalmente. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Débora. E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles que permitem que a gente esteja aqui e que tem uma convidada tão ilustre quanto você. Queria agradecer a Esther Bom, a Unimed, ao Instituto de Radiologia, ao Boticário, a Empoder Academy e a Harmony Harris, que são empresas que acreditam no potencial feminino. E se você está aqui com a gente no YouTube, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, isso é importante para a gente. Vamos lá, Débora! Eu queria apresentar você para as nossas, para as mulheres todas que estão aqui nos assistindo, que ainda não lhe conhecem, porque muitas certamente já ouviram falar em você. Mas a Débora Sayonara é CEO da Matersol, é diretora da CDL, é presidente do Grupo Soma, é gestora de oportunidade da SGS, é mãe, é mulher, é bonita, enfim, é um monte de coisa junto aí. Débora, seja muito bem-vinda, querida. Meninas, muito obrigada pelo convite. Estou aí para compartilhar o que for necessário. Tamo junto, vamos embora, vamos quebrar tudo. Muito bom. Débora, eu queria que a gente pudesse começar falando sobre sua história, né? Existem tantas coisas na sua história que a gente teria que fazer uma websérie, não um podcast, não Vamos uma edição embora. de podcast, mas eu queria muito que você pudesse compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, principalmente a sua história de vida, aqueles pontos que você passou e que foram necessários, que você tivesse muita força para superá-los, e a questão da pandemia no negócio, que também você precisou reinventar. Eu sempre digo, quando nas adversidades a inteligência, ela é muito importante, né? A criatividade, enfim. E eu queria que você compartilhasse essas duas grandes histórias aí com a gente. Vamos lá, eu venho de uma família muito pequena, seridoense, né? Saímos do Seridó, meu pai é de Jardim do Seridó, minha mãe é de Caicó, Timbaúba, então o Seridó a gente está sempre por ali. E a gente veio morar em Natal, meus pais vieram morar em Natal, lá na Zona Norte, e aos 10 anos de idade eu estudava no Salesiano, ali na Ribeira, ia de trem, acordava às 4 da manhã, fazia o meu café e o deles, que eles iam trabalhar e eu ia estudar, e um belo dia minha mãe disse, vou montar meu próprio negócio. E aí acabou que eu fui a primeira vendedora da marca, né? Foi quando surgiu, na época, a Íntimos, que depois se transformou na Matersol. E com 10 anos eu saía com minha sacolinha de madrugada, pegava o trem, ia para o Salesiano, e foi minha primeira formação, vendedora. Né? E eu digo que eu sou vendedora até hoje, independente de onde eu me formei, o que eu faço, se é SEO, se é SA, se é ASG, o que for, vendedora. E aí passei esse tempo no Salesiano, que foi a minha primeira formação, né? Amo demais todo mundo lá. E comecei a carreira de negócios. E aí meu pai acreditou e disse, olha, eu vou sair também da empresa e vou entrar junto com vocês. E aí minha mãe costurava, ela quem tem o talento, ela quem teve a ideia toda, né? Todo o mérito para ela. E tudo que a gente tem hoje foi a partir dessa ideia. E aí ficou eu na venda, meu pai na administração e ela na indústria. E aí começamos. E aí quando foi com um certo tempo, começou meio que uma invasão desproporcional de concorrência, onde a gente tinha que pagar imposto, onde a gente tinha que pagar contratação, e vários fabricos apareceram vendendo com preço muito mais baixo, e na época era moda íntima. A gente começou com calcinha, sutiã e cueca. E aí um belo dia o papai chegou, olhou e disse, cara, esse negócio não vai dar certo. E aí, vamos sentar aqui,
O que a gente pode fazer para virar a chave? E foi no ano, quase o ano 2000. Aí eu falei, vamos virar a chave, vamos. E a gente sempre conversava muito, a gente sempre teve muito diálogo em casa. E minha mãe, eu, filha única, meu pai tinha ainda uma irmã, mas a família muito reduzida. Aí disse, vamos fazer moda praia. Sabe por quê? Porque a gente tem as melhores praias, própria para banho, melhor água, a mais natural que a gente tem. Tem esse ponto turístico aqui maravilhoso. Então, a gente é muito beneficiado, né, com isso. E aí, vamos pensar no nome. Bora. Aí, a gente continuou como íntimos, fazendo a moda praia. E um dia, ele acordou e falou, já sei. Matersol. Aí, por que Matersol? Pelo mar que banha o nosso litoral. Tô arrepiada. Pela terra que a gente era da Redinha e via o morro ali de Genipabu do lado, e a gente curtia muito isso. A gente aproveitava muito, e nessa época a gente já morava na Redinha. E o sol que a gente é beneficiado 365 dias no ano, né? Mesmo que chove, aparece aquele solzinho ali. E aí, passou um tempo, vamos mudar. E aí, a gente mudou para Matersol e fomos vender, através dos nossos biquínis, tudo que a gente tem de beleza. A gente vende cultura, a gente vende pessoas, a gente vende nossas riquezas naturais, né? Nossa fauna, nossa flora. E a gente tem muito orgulho de ser norte rio-grandense, de ser potiguar. E a gente colocou todo esse amor dentro de uma missão, que foi a missão da Matersol, e que é a missão da Matersol até hoje. Só que lá na frente, a gente descobriu que Matersol, em latim, significa Mãe Sol. Olha. Que foi uma homenagem que ele reposicionou para minha mãe, que é aquela que ilumina, aquela que criou, aquela que vai lá e faz, e aquela que começou a prosperar na vida de outras pessoas, quando a gente começou a gerar emprego, né? Então, a Matersol veio por essa homenagem da nossa cidade, do nosso estado e de tudo que a gente tem, em homenagem à minha mãe. Que maravilha isso! Que maravilha! E a coisa mater, né? Que é muito... Que nutre, né? Esse mater que cria, que nutre, que dá vida. Isso é muito bacana, Que né? trouxe toda a ideia, né? Para a empresa de Isso. vocês, toda a inspiração aí. Muito bem homenageado. Mas aí a vida dá umas reviravoltas, né? E aí, no ano 2000, a gente já posicionada como Matersol, a gente tinha uma indústria que trabalhava 2 turnos. Eram 100 pessoas no turno do dia, 100 no turno da noite. E a gente conseguiu fechar contrato com um grande magazine nacional. E a gente mandava as carretas a nível nacional. Elas encostavam lá, a gente abastecia e despachava. E um belo dia, eu digo que o ciclo da gente, de porrada, né, da peia que a gente carrega, não só do dia a dia, mas aquelas que vêm grande, assim, que vem devastadora, para a gente funciona a cada 10 anos. A cada 10 anos eu me preparo e digo, Senhor, chega, segura, vamos lá. E no ano 2000, a gente, num belo dia, despachamos na sexta-feira todas as carretas a nível Brasil. E quando foi na segunda-feira, esse grande magazine fechou as portas a nível nacional. E todas as carretas foram devolvidas. E foi quando a gente enfrentou realmente nosso primeiro problema gigante, que a gente quebrou. Foi aquela coisa assim, tinha como fazer. E eu disse, meu Deus do céu, essas carretas vão chegar de volta com um produto que era exclusivo para eles. Como é que a gente vai fazer? E a gente disse, vamos sentar com todos os fornecedores, juntar todos os funcionários, dizer a merda que deu e vamos resolver. A gente vai ter que resolver. E aí a gente criou, na época, estratégias para poder vender todos esses produtos. E foi incrível que, com a verdade e a união, né, eu digo que junto a gente é muito forte, mas unido a gente é imbatível. E com essa união dos fornecedores, eu conheço tal distribuidora, eu conheço tal distribuidora, eu tenho um cliente que abraça tal produto e tal. E a gente conseguiu vender tudo, né, e conseguiu se reorganizar. Mas aí, durante esses 10 anos, do ano 2000, chega o quê? 2010. E aí, 2010... E é sério mesmo, tem esses ciclos de 10 em 10, né? Tô lhe dizendo. Ainda vou chegar em 2020, que foi bem aí, tá bem na beirinha aí. Maria. E aí, quando foi 2010, eu estava morando em Belém do Pará, a gente estava com loja lá, meu esposo morava lá também. A gente tinha casa de show, DJ, back vocal. Quando faltava as back vocal da banda, a gente ia pro palco isso cantar. Eu não sabia, não, Débora. Isso a Globo não conta. Eu tinha percebido que sua voz era muito bonita, seu timbre de voz era bonito, já ia comentar. E aí, a gente acabou que
2010 foi, quando eu estava lá em Belém. A gente montou a Matersol, estava com casa de show e tudo. E aí, quando eu cheguei em Belém, tinha saído de Natal, peguei um voo para Belém, encontrar meu esposo lá. Quando eu cheguei lá, todo mundo me esperando do lado de dentro do hall do aeroporto. Aí eu falei, vixe, aconteceu alguma coisa. Porque não pode entrar, né? Onde você está buscando suas malas e tal. Sim. E tinha um pessoal lá me esperando. E eu disse, o que foi? Alguém morreu? Aí o pessoal caiu no choro. Eu digo, pronto, o que foi que aconteceu? E eles não conseguiam falar de tanto chorar. Porque a primeira pergunta que eu brinquei e disse, né? Alguém morreu? E todo mundo chorava. E aí foi quando eu descobri que meu sogro estava na estrada de Tangará, dirigindo, com minha sogra na frente, meu filho atrás e 2 funcionários, e houve um grande acidente e ele foi o único sobrevivente. Para todos os outros, a carreta que ultrapassou de uma estrada para outra arrancou a cabeça de todo mundo. E aí foi quando eu cheguei em Natal de volta, peguei meu esposo, a gente voltou para Natal, e quando você olha assim, que seu filho está num caixão, e a sua sogra no outro, e você enterra 2 familiares muito importantes da sua vida no mesmo dia, é onde você começa a repensar muita coisa, né? E eu lembro muito que, como eles estavam sem a cabeça, eles foram, enfim, no acidente. Quando meu sogro fez assim, que se abaixou, ele foi o único que sobreviveu, porque a única coisa que ficou em cima na caminhoneta foi a direção dele. Todo o resto foi embora. E aí o pessoal disse, olha, a gente não consegue fechar o caixão se alguém não for reconhecer os corpos, porque precisa reconhecer. E aí foi quando eu olhei e comecei a juntar os pedaços. E a gente juntando os pedaços e olhando assim, Deus, cada um tem uma missão. Se eu estou aqui é porque a minha ainda vai continuar, do meu esposo vai continuar, da minha mãe, do meu pai vai continuar, do meu sogro vai continuar, né? Então, vamos para frente. 7º dia, depois desse dia bem difícil, a gente estava na igreja lá em Pirangi, e eu lembro muito, estava no altar, né, fazendo as homenagens, todos os amiguinhos dele da escola lá, cantando a música Amigos para Sempre. E meu pai estava na primeira fila, junto com meu sogro e a minha mãe. E isso foi no dia 14 de maio de 2010. Quando foi no dia 6 de junho de 2010, meu pai faleceu. Do nada. Ele pegou a infecção generalizada e faleceu. Então, a missa de 7º dia do meu pai foi com a missa de 30 dias do meu filho e da minha sogra. E isso foi o ano de 2010, que foi devastador. Então, você imagina o quanto a gente não teve que mudar. E eu vim embora de Belém para cá. Foi quando realmente minha mãe, eu e minha filha ficamos como as 3 sócias da empresa. Débora, eu sempre me emociono muito quando você conta essa história, né? Assim, eu já tinha escutado, claro, né? Mas não tem como não se emocionar, porque eu acho que é uma dor incalculável, assim, não dá para calcular. Meu pai já se foi uma dor muito grande, principalmente quando a gente se prepara, como foi o meu caso e tudo, mas assim, você perder um filho é um negócio assim que eu não consigo calcular, né? E eu fico imaginando que muitas vezes, a gente estava até falando sobre isso nos bastidores ali antes de entrar, às vezes a gente fica pensando no nosso problema, né? E dá uma dimensão para ele e tal. E muitas vezes a gente esquece que aquele problema, olhado ali daquela forma, é tão pequeno comparado a outros tantos, né? E tantos outros tão maiores e superáveis. Minha filha me falou agora recentemente que tinha visto um vídeo de uma criança que estava lá chorando por causa de alguma coisa muito pequena. E aí a mãe chegou e disse, mas minha filha, isso é tão pequeno. E aí essa mesma mãe disse, talvez seja assim que Deus olhe para a gente, né? Como essa mãe olha para essa criança e diz, mas isso é tão pequeno, né? Então, toda vida quando eu escuto essa sua história, eu penso, gente, isso aqui, eu lembro de alguma coisa e digo, isso é muito pequeno. E aí acabou que a gente teve que reposicionar a vida e tudo. E eu, como filha única, meu pai tem uma irmã, mas também praticamente como filho único, eu olhei e fiz, tu mesmo agora, vai embora. E aí eu fiquei como pilar da família, o homem da família, que eu brinco muito, que eu digo que meu lado mulher é macho, virou macho muito cedo, né? Que a gente é mulher macho, sim, senhor. E aí ficou eu, minha mãe, Gabi. Gabi hoje tem 27 anos, né? Se Netinho fosse vivo, teria a mesma idade. E tem uma turminha, que também são meus filhos.
Minha avó de 96, meu avô de 92, minha tia-avó de 90, meu tio de 70, que tem esquizofrenia. Então, são pessoas que são crianças, que voltaram a ser criança novamente, que dependem da gente. Então, assim, quando diz, você tem quantos filhos? Eu digo, vixe, uns 6 ou 7, tem um bocado. Fora os cachorros, né? Tem um bocado. E o marido que a gente cria também, né? Quem é mulher sabe que a gente cria o marido também. Que dá um trabalho. Que dá um trabalho. Olha, isso me dá um negócio. A última vez que eu fui fazer uma entrevista na TV, e aí o repórter chegou e disse, porque realmente, né, as mulheres têm problemas, né, enfrentam muitos problemas, porque tem que cuidar de filho, cuidar de marido. Aí eu disse, olha, isso me dá um nervoso. Aí eu olhei para a câmera e disse, marido não é bebê para a gente ficar cuidando de marido como se fosse uma criança. E um amigo meu estava em casa, e a esposa dele disse, tá vendo? Olha o que essa mulher está dizendo aí na TV. Mas eles dão trabalho. Pois é, mas eles precisam ser educados, Por favor, meninos, ajudem-nos, por favor. Exato. Mas, enfim, eu vejo, né, assim, essa força, De onde é que vem essa força? Eu acho que vem de Deus, vem da fé, vem da energia. Eu digo muito que nosso corpo, né, quando a gente volta lá atrás, na época de Salesiano, nas aulas do professor, tem a nossa célula, né? A mitocôndria, ela é feita de prótons, elétrons e nêutrons. Somos energia pura. Matéria de energia pura. E quando a gente junta essa energia, que ela é positiva, com a fé é acreditar sem duvidar. E que vai dar tudo certo. Que mulher retada que você é, Débora. Parabéns, não é só um prazer, não é só uma alegria, mas eu acho que é um aprendizado, assim, sempre de escutar e escutar sobre essa fonte de força, né, que você emprega para a sua vida pessoal, para a sua família, para os negócios. E eu acho que a gente precisa saber um pouquinho mais sobre caminhos e possibilidades, né, Tanda? Quais são esses, né? Esses caminhos, eu fico pensando assim, quando o Sam, ela estava dizendo, né? Como você é forte, mas assim, não só de ter passado por tudo isso, mas tá aqui, assim, inteira, e ainda tocando um negócio do tamanho do mundo, ainda impactando um monte de mulher através, né, dos trabalhos que você faz, da própria CDL também. Então, parabéns, assim. Tô super emocionado. Ainda tentando processar tudo que você contou agora. Eu disse a você que a história de Débora era uma história muito impactante. Eu fiquei também assim, e eu tô aqui de novo impactada. E mais impactada de ver você assim, contando e seguindo. Temos que seguir, né? Cada um tem sua missão, então a minha... Vamos para frente, para ver no que é que dá. Muito bem. E aí, veio 2020. Passamos esses 10 anos realinhando a família, realinhando a casa, realinhando a empresa, realinhando a vida, né? A sanidade mental da gente. E 2020 chega. Só que no meio de 2019 para 2020, a gente começou a perceber que a Matersol, o cliente da Matersol mudou. E a gente continuava o mesmo. A gente começou a fazer estudos. 2018, 2019, vamos fazer estudo. E a gente puxou a nossa base de cliente. Eu tinha mais de 3.600 clientes cadastrados por atacado. Só que, na realidade, só 32 faziam a função do atacado. Todo o restante era aquelas famílias que se juntavam, faziam o cadastro, as amigas e iam lá comprar. Mas não era a função de revender. Sim. E eu olhei e disse, cara, se o meu público mudou e quem manda no meu negócio é o meu cliente, eu vou atender o meu cliente, né? E aí foi quando a gente decidiu, em 2020, mudar do atacado para o varejo. Porque eu falei, vamos mudar no carnaval? A gente tentou mudar antes, tentou fazer as duas coisas, não rolou, a gente não conseguiu, quase enlouqueceu. Acho que eu passei na fila de João Machado umas 2 vezes indo e voltando, mas não me quiseram lá. E aí, mãe olhou e disse, não, vamos apostar. A gente já apostou até aqui, tantos anos, vamos apostar novamente. E aí eu falei, vamos olhar para o comportamento do nosso consumidor e readequar a nossa marca. E aí, no carnaval, eu lembro demais. Carnaval, quarta-feira de cinzas, a gente fecha. E na quinta, a gente faz balanço. Aí, na quarta, a gente fechou. Na quinta, a gente juntou todo mundo e disse, pessoal, a partir de hoje, ontem, a gente morreu atacado e hoje a gente nasceu varejo. É preço de fábrica direto para o cliente final. Nossa. O cliente final vai acessar o nosso produto diretamente, sem precisar de atravessador. Porque o nosso consumidor que está cadastrado é esse. Mas, Débora, eu sei que a história no final tem um final feliz, mas é de uma coragem imensa. Por quê? Porque você mexe em distribuição, em supply chain,
Em volume de venda, quer dizer, enfim, né? Você tem um volume de vendas previsto quando você tem um modelo de negócio, previsão de venda para base zero é complicado. Eu queria muito saber como é que foi essa coragem de fazer isso. Vamos abrir mercado, vamos falar na rádio, vamos falar na TV, redes sociais bombando, vamos colocar tudo para funcionar, bora. O pessoal chegava, não precisa mais de cadastro não, mas eu queria fazer o cadastro. Não, mas não precisa, pode comprar. Aí o pessoal, eita, não precisa mais de cadastro aqui, não tem mais mínimo, pode vir aqui comprar. E aí começou todo mundo a divulgar. Só que esse carnaval foi em fevereiro. Quando foi dia 20 de março, surgiu a pandemia. E aí surgiu o assunto da pandemia, só que a gente achava que não ia dar o que deu, né? Fechar o mundo inteiro, fechar todas as portas. Isso foi dia 20 de março. Quando foi no dia 30 de março, com 10 dias, decidiram fechar tudo. E aí eu olhei para a mãe, eu olhei para a Gabi, eu disse, e agora? Nós não somos essenciais. O meu produto não era essencial, mas as famílias que comiam desse produto eram essenciais para sobreviver. E eu digo, e agora como é que a gente faz? E a gente ficou com medo danado e foi pensar e pensar. E aí eu lembro muito que a gente tinha um contato do pessoal da Liga e disse, Débora, não tem bata, não tem máscara, não tem nada. Vamos fazer de TNT, você me ajuda. Eu digo, pode mandar um material que eu costuro. Enquanto a gente decide o que faz da vida, vamos costurar essas batas, né? E a gente começou a fazer máscara para doação dos acompanhantes que estavam na Liga e fez esse material. Enfim, foi muito bacana, pelo menos enquanto a gente respirava isso, né? E aí eu olhei para a mãe e eu disse, vou demitir todo mundo. Aí ela disse, vai demitir todo mundo? Aí eu disse, vou. Porque demitindo todo mundo, eles recebem as verbas rescisórias, o seguro-desemprego e eles vão ter pelo menos 6 meses de sobrevivência. O que eu não consigo garantir aqui. Não tinha auxílio ainda, não tinha definido nada e a gente com medo, né? Agora ela olhou para a gente e disse, e a nossa família vai sobreviver do quê? Aí eu falei, vamos pensar. Foi quando ficou eu, Gabi, minha mãe e mais 2 funcionárias, só, na empresa. E a gente reduziu todas as estruturas para a loja de Ponta Negra. Eu lembro até hoje. A gente juntou todos os produtos que a gente tinha e a gente fez um mega balanço. Né? Passamos uma semana, fizemos um mega balanço. Tínhamos 120 mil produtos produzidos dentro de casa. Eu disse, e agora? Porque se isso demorar muito tempo, passa a moda, passa isso, e a gente vai fazer o quê? Aí tudo bem, eu já tinha sido convidada através de Malu e Zé Lucena para a CDL. Aí eu lembrei de Sérgio Júnior da SBS Outdoor, que é diretor da CDL junto comigo também, que eu vou honrá-lo pro resto da minha vida. E eu olhei para ele, aí eu... Peraí, liguei. Sérgio, Tais e Macaiba, ele festou. Eu só tinha aquelas carretas, aqueles carros que tu bota lá na frente dos imóveis quando você vai vender, os terrenos e tal. Ele fez, tem, tu quer fazer o quê? Eu digo, chego já aí. Aí fui lá e olhei. Aí eu olhei para as 2. Eu disse, eu quero essa. Aí ele disse, tu vai para onde de carreta? Eu disse, vender biquíni de bairro em bairro, de praia em praia. Eu preciso sobreviver com a minha família, porque as outras estão resolvidas, mas a minha ainda não. E se meu produto não é essencial, a minha família é. Então, a gente vai ter que ter a sobrevivência de algum lugar. E eu só sei fazer isso. E é a ferramenta que eu tenho na mão. Então, vamos lá. Ele está certo. Quem vai dirigir a carreta? Eu digo, minha habilitação é dele. Era eu quem deixava e trazia os funcionários na Zona Norte, lá na fábrica, então eu vou-me embora. Aí ele disse, tá certo. Pega a doida, toma a chave, vai-te embora. Aí cheguei lá. Aí eu olhei para a mãe e para a Gabi, eu disse, pronto, aí nossa loja. Vamos para as redes sociais. Aí Gabi, no final de semana, fazia os stories, divulgava nas redes sociais e tal. Gente, a partir de amanhã a gente vai estar na praia de Pirangi. A partir de tal dia a gente vai estar... E a gente abastecia a carreta, ficava uma menina na loja, a outra a gente carregava na carreta, abria a carreta de manhã, guardava à noite, abria de manhã, guardava à noite, e assim foi. E aí o pessoal entrava de um lado, escolhia todos os produtos e do outro lado ele pagava e saía. Todo mundo com máscara, com álcool, tudo direitinho, enfim. E aí a gente passou 7 meses sobrevivendo, vendendo biquíni de bairro em bairro dentro da carreta. E deu tudo certo quando reabriu, né, no final do ano, e a gente retomou e recontratamos, e a nossa equipe está aí, todo mundo em cima. Gente, Nossa Senhora. é fantástico. E como é que a Matersol está se preparando para 2030? Minha gente, 2030 a gente tá aí. Senhor, por favor, olha aqui pra gente, filho de Deus. Já não basta, né? Porque eu tava dizendo, tipo, problema todo mundo tem.
no mundo tem de aflições, né? Já está escrito. Exato. Mas matar um gigante, um leão e 10 gabiru por dia tá demais, senhor? Por favor, alivia aí. Tá preparada para tudo, né? Mas eu vejo a sua força, a sua inteligência para negócios, né? Isso é muito claro. E o mundo está vivendo agora um novo momento, assim, principalmente as mulheres em relação à aceitação dos seus corpos, em relação à própria moda, às tendências. E aí a Matersol está se preparando para atender também essa diversidade aí que está aparecendo, né? Sim, a Matersol, ela é para a família toda. Para homem, para criança, para mulher, enfim, para todo mundo. E a gente busca muito em cima dessa diversidade, ter cuidado, porque a gente trabalha em cima de uma missão. Uhum. E a nossa missão é proporcionar beleza com excelência. Então, tratar mal o cliente não Sim. é belo nem excelente. Colocar um produto mal feito, né, rasgado, com um fornecedor que não seja de qualidade. Cuidar da nossa equipe interna é beleza com excelência. Então, eu digo muito que da SG, a CEO, passando por qualquer outro setor, a nossa missão, ela tem que estar muito impregnada, ela tem que estar, tipo assim, no sangue, sabe? Porque qualquer coisa que a gente faça de errado não está dentro da nossa missão. Isso é uma verdade absoluta. Hoje a gente fala muito sobre ESG, né? E a gente vê, assim, os estudos todos estão mostrando que uma boa parte das empresas, de grandes empresas que estão traçando políticas, muitas vezes faz ali um greenwashing, faz ali né, alguma coisa pensando exclusivamente em marketing ou alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe que negócios com propósitos, que o capitalismo consciente, que a preocupação com todos os envolvidos dentro do ecossistema em que a empresa está inserido, é hoje um fato relevante para qualquer negócio dar certo, para qualquer negócio prosperar, porque o mundo mudou, né? Então eu fico imaginando, principalmente as indústrias que precisam de matéria-prima, que tenham cuidado também, né? Eu sei que vocês, por exemplo, vocês se preocupam com isso, né? Com o refúgio, com aquilo que sobra, com todas essas coisas. Então, eu vejo que negócios prósperos não são prósperos à toa. Tudo Né? começa por um porquê. E a maioria dos empreendedores que não começaram pelo porquê antes do seu negócio, busquem o porquê do seu negócio. Né? Busquem essa essência de existir. E você não existe só para fazer dinheiro. É porque meu negócio é do varejo, é do atacado, é B2B, é B2C. Gente, é P2P. É de pessoa para pessoa sempre. Mesmo que tenha uma máquina no meio, mesmo que tenha uma tecnologia no meio. É de pessoa para pessoa, dentro e fora da sua empresa. Assim, dá para perceber também nessa preocupação que você tem de cuidar dos seus, né? Dos seus funcionários, das pessoas que estão colaborando com você. Tenho visto também muitos dos estudos futuristas, né? Que falam sobre essa questão de se o seu negócio não cuida do outro, não serve para nada, né? Ele tende a daqui, no máximo, 10 anos... 10 anos, né? Foi o que eu vi. Eu lembrei quando você falou de 10 em 10 anos. Ai, meu Deus. Então, assim, é muito legal ver você falando. E como eu fiquei, assim, ligada quando você falou, assim, que mexeu, que mesmo dando certo, mexeu. Porque eu sempre tive na minha cabeça que em time que tá ganhando, né, não se mexe. Não é o seu caso. Não. Então, assim, eu fiquei... Ai, meu Deus, tá tudo dando certo. Então, peraí, tem que se movimentar de algum jeito, né? Eu fiquei ligada, assim, nisso que você falou. É muito legal ver você falando desses 10 em 10 anos, apesar dos pesares, mas ver o quanto você evoluiu enquanto mulher, enquanto empreendedora, e quanto isso impacta também aqui, juntinho da gente que está com você. E quanto de mulheres você não deve também impactar aí com suas histórias. E inspirar. Inspirar. E aí eu queria que você falasse para elas agora, a gente está chegando no final, teria que realmente fazer uma websérie com você. Episódio 1. Mas eu queria muito que você pudesse falar para elas, o que é que você deixa aí de recado, de mensagem, enfim. Gente, eu vou deixar uma dica de 3 livros. Primeiro, comece pelo porquê. Se você não sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo, busque esse porquê. Segundo, tem um livro muito bom que é o Especialista em Pessoas. Você lida com pessoas de vários tipos, de vários pensamentos, de vários sentimentos, de várias tribos. E o terceiro livro é As 5 Linguagens do Amor. Muitas vezes, a gente entrega amor da forma que a gente queria receber.
E quando a gente descobre como é que a gente faz a outra pessoa ser amada, é muito mais fácil, muito mais simples. E a gente consegue conectar muito mais verdade. Que maravilha, Débora. Muitíssimo obrigada. Uma honra ter você aqui com a gente. Nossa, Muito feliz obrigada. demais. Vamos embora. Precisar, gente, 25 horas no ar, @Débora Sayonara, aí de meia-noite às 5 da manhã eu tô respondendo. Muito bom, Débora. Obrigada.